Olá, meus queridos alunos do Segundão! Estou eu e o Salem aqui para iniciar a aula com vocês, tá bom? O Salem tá um pouquinho carente, ele tá querendo um pouco de atenção, porque faz tempo que ele tá vendo eu conversar sozinha, né? Não dá bola para ele, ficar olhando pro celular, mas a gente dá um jeitinho, né? Enquanto eu dou aula, ele fica aqui no meu colo. Então, galera, é o seguinte, a gente vai começar hoje as teorias do Estado. Essa aula é muito longa, tipo, nível muito longa, tá? Então, o que vocês vão fazer? Para mim, né, como tarefa que eu já vou adiantando. Vocês vão pegar duas teorias dessas e vão passar uma espécie de resenha dessas teorias, ou seja, colocar o que vocês entenderam delas para mim, tá bom? Como a aula é muito grande, eu vou deixar para passar a lista de exercícios quando eu finalizar a aula inteira, tá? Então a primeira parte aí da aula das teorias de Estado, que é uma aula monumental de grande. O Nicolau Maquiavel foi o primeiro cientista político aí da história, foi o primeiro, né, que no caso na modernidade passou a querer entender o poder, mas não de uma maneira moralizante. Quando eu digo isso, é que, tudo bem, o Aristóteles estudou política, o Platão estudou política lá na antiguidade, mas o Maquiavel, ele não queria estudar política para explicar como deveria ser a política. Ele queria entender como funcionava a política. Então, dessa maneira, o Maquiavel olhou para a política como uma coisa menos moralizante e por isso que ele foi o paizão fundador da ciência política. Ele queria mais entender a dinâmica da política do que ter algo a dizer sobre ela. E aí ele fez aquela compilação de conhecimento dele incrível, que é O Príncipe, que é uma obra fundamental para quem quer aprender sobre política, tá? Ele, então, vai falar que o Estado não fazia esforço nenhum para dar felicidade para os seus súditos, já contra-argumentando o que o Aristóteles afirmava, né? Que a função do Estado era criar o bem comum, ou seja, tornar os seus cidadãos felizes. Ele já vira e fala, infelizmente, isso não é o que procede. Pelo contrário, o que o Estado faz é simplesmente obter o poder sobre aquela civilização. Então, o rei, ele não vai hesitar em usar a força quando ele sentir que o seu poder está sendo ameaçado. Ele não vai hesitar em usar forças alienantes para que esse poder nem sequer seja ameaçado, para que ele de fato ganhe essa guerra sem precisar mexer suas próprias mãos, né? Então ele vai usar o poder da igreja para falar nos momentos de dificuldade social, né? Para o povo ter fé, para o povo ter perseverança, né? E no momento que o povo revoltar-se, já não colar mais esse discurso religioso, aí ele usa o exército, né? Então, assim, é uma obra muito complexa, não dá para debater. A intenção dessa obra é fazer uma coisa meio cirúrgica, tirar só o que é estrutural do pensamento de cada filósofo que estudou o Estado e fez teorias, né, em torno do Estado. Então, assim, ele fez algo de exclusivo aqui, que foi separar a moral da política ao descrever as posturas do governante, tá? E aí a gente tem o Jan Bodin, que viveu aí em 1530 a 1596. Bodin era a favor do Estado ser uma extensão do poder absoluto do rei, ele era absolutista, foi inclusive, grande filósofo do absolutismo, né? E nessas épocas os reis precisavam muito dos filósofos para consolidar suas ideias políticas, fazerem sugestões, né, de ações para eles, mas sobretudo criar a parte ideológica do pensamento do rei, tá? Então, podemos afirmar que os primeiros passos que viria a ser posteriormente o nacionalismo surgiram da visão do Jan Bodin, tá? Por quê? Ele fala que a burocracia deve ser em torno da unificação dos sujeitos que pertencem à nação, em torno da imagem do rei, tá? Então, o rei vai usar o nacionalismo, vai usar a concepção de nação, de nacionalidade, de cultura em comum do povo dele, para fazer o povo se virar perante ele. Então, o rei, ele é um elemento de controle, ele vai controlar a população. Em momento nenhum está dizendo aqui de uma maneira romântica que esse rei é uma representação da população. É o contrário. O rei é o ser que vai, através do seu braço de ferro do Estado, controlar toda a população da sua nação, inclusive criar situações nas quais essa população vai se sacrificar muitas vezes em torno do seu reinado, tá bom? Então toda a burocracia do Estado seria usada a favor do rei, desde a criação de leis, a coleta de impostos, né? O exército, tudo defende o rei, porque o rei estava acima de qualquer outra pessoa. Então veja bem,
Não tem sim uma concepção de que o exército tem que defender a nação, mas sim o rei, tá? O rei é a nação, ele personifica a nação. Por isso que é um estado absolutista, né, de poder absoluto. Outro grande filósofo do absolutismo que tem aí no slide é o Thomas Hobbes, tá? Que vai viver em 1588 a 1679. Para Hobbes, o homem é o lobo do homem. Essa frase famosíssima dele, né, da obra dele. E ele vê como parte da natureza humana a competição e a necessidade de dominação. Pessoal, já foi comprovado que essa tese era uma tese falsa, né? Que no começo da humanidade a gente não era competitivo nem queria dominar. Porém, o que o Hobbes estava querendo dizer não era necessariamente nos primórdios da humanidade, mas na dinâmica social da sociedade que ele vivia. E na dinâmica social da sociedade que ele vivia era uma dinâmica de classes. E é óbvio que uma classe queria dominar a outra. E aí, numa época de absolutismos, por exemplo, a burguesia estava disputando poder econômico e político com os reis, né? E aí, o que ele quer dizer com isso? Que não pode se esperar atitudes boazinhas da burguesia, assim como se você não pode esperar atitudes boazinhas de uma classe social que está tentando eliminar o seu poder, você tem que tomar atitudes para manter esse poder. Então, o principal princípio aí do absolutismo, do rei absolutista, mais do que ser um líder que usa mão de ferro de Estado, como eu falei anteriormente, ele é um líder que tem que se manter no poder. Quanto mais ele se manter, mais sucesso aí ele vai ter em termos políticos, tá? Então, para ele, o povo faz um contrato social com o rei, que é o quê? Eles dão todos os poderes para o rei, em troca disso o rei dá segurança para ele, para o povo, né? Gente, parece até um assunto que a gente estava debatendo até agora há pouco, né? Em termos aí históricos no Brasil. Quando as pessoas pensam em abrir mão da sua liberdade para falar assim, eu acho que o Brasil está com muito problema de assalto, de violência, então eu quero uma ditadura, porque a linha dura da ditadura não vai deixar isso acontecer. Por quê? Existe até hoje essa mentalidade de que se você abrir mão dos seus direitos políticos, você vai ter mais segurança. E na verdade, historicamente, o que a gente viu foi o oposto, né? Foi a ausência total de segurança, porque o tempo todo você tinha que estar pisando em ovos, né, para agradar essa alta aristocracia e o rei, tá bom? Aliás, a aristocracia vai ser o que vai mais manter essa força do Estado do rei. Ele vai se associar com os grandes ricos. E aí a gente vem para os primeiros iluministas aí, que é o Montesquieu, tá? E viveu em 1689 a 1755. O Montesquieu, em suas obras Cartas Persas, de 1721, O Espírito das Leis, de 1748, ele propõe um amor profundo à liberdade política. Então, o Montesquieu vem para fazer o oposto dessas obras anteriores, tá? Ele vai falar o contrário, vai falar assim, não, peraí, eu não vou abrir mão da minha liberdade para me sentir mais seguro, porque isso é contraditório por si só, né? Como que eu, não sendo mais livre, me sinto mais seguro? É tipo quando você tá num, sei lá, um relacionamento abusivo, que você tá com medo de largar a pessoa porque você acha que é menos pior você sofrer todas aquelas situações tóxicas e abusivas do que você se sentir livre, e essa liberdade, de certa maneira, na sua visão, né? Você tá abrindo mão daquela segurança emocional que o relacionamento te passava de vez em quando, já que relacionamentos abusivos são assim, né? O tempo todo é ruim e tem lapsos de momentos bons. Então você se agarra a esses momentos bons para falar, ufa, né? Pelo menos teve um momento bom, então eu vou manter assim. Na verdade, Montesquieu fala, não, querida, você precisa ser livre. Essa falta de segurança sua é justamente porque você não é livre, né? Então, assim, você tem medo da liberdade porque foi criado esse medo, né? Foi criado em torno dessa ideia, muita ideia de as coisas vão dar errado quando as pessoas forem muito livres, porque as pessoas vão cometer um monte de crime, né? E na verdade o que a gente vê é o Estado cometendo crimes contra a população para privar a liberdade dela, né? Então, complicado, né? Propôs a forma de 3 poderes divididos entre o rei, a aristocracia e o povo, que seria a democracia. Assim, dividindo-se em 3 instâncias: o executivo, o legislativo e o judiciário. Cada instância teria a função de investigar uma a outra. Então, por exemplo, o executivo, ele teria a forma de sanção como a sua maior força, né? Ele pode sancionar uma lei, ele pode sancionar uma política, ele pode sancionar uma propaganda, uma atitude, até uma ida para a guerra, né? Mas o legislativo, por sua vez, pode tirar essa sanção do executivo.
Se o rei, ou no caso o presidente, tomar uma atitude que o legislativo considera irresponsável, eles podem cancelar essa atitude do rei, tá? E o judiciário, ele é para investigar tanto o legislativo quanto o executivo. Para que serve, por exemplo, o STF no Brasil? Para investigar os crimes políticos, primeiramente, né? Depois para investigar outras questões sociais, né? Para colocar leis aí como para analisar as leis, né, que são levadas até o Senado, como medidas populares muitas vezes ou privadas, né? Eles vão analisar se essas leis são cabíveis de serem legitimadas ou não. Então, assim, a gente tirar o STF do meio do rolê é legitimar a corrupção. A gente fechar o STF é tirar a única instituição social que de fato investiga os crimes cometidos por políticos, né? Então, quando as pessoas clamam por fechamento do STF contra a corrupção, eu não consigo entender, né? Só no Brasil tem manifestação a favor da ditadura, sendo que na ditadura era proibido se manifestar, e só no Brasil que tem povo que diz ser contra a corrupção, manifestando-se a favor do fechamento do STF, que investiga os casos de corrupção. Mas isso infelizmente, falta de conhecimento político. Como eu disse, a política é uma ciência, galera. Não é uma coisa que a gente nasce sabendo, é algo que a gente pode sim aprender de maneira empírica, observando a realidade das coisas. O Maquiavel, todo o escrito dele do Príncipe foi pura observação dele, né? Então é incrível essa capacidade autodidata dele. Porém, a gente tem que tomar alguns cuidados, né, galera? Para não entrar em contradição com essa galera aí que eu dei de exemplo. Então, Rousseau, né, que vai ser o pensador aí do iluminismo mais radical, ele vai acreditar que a liberdade só era garantido caso a desigualdade fosse eliminada. Então não adianta nada eu ser livre, mas não ter o que comer. Não adianta nada eu ser livre, mas não ter um teto para morar, né? E aí ele vai falar no discurso sobre o fundamento da desigualdade entre os homens, que é uma obra de 1754, que o filósofo aí vai apontar a propriedade privada como principal fator da desigualdade, porque a propriedade privada legitima a exploração e a desigualdade, né? Se eu posso explorar uma pessoa para tirar riquezas dela em cima do trabalho dela, eu vou criando uma distância social entre eu, que estou acumulando riquezas, e a pessoa que está trabalhando para mim, vendendo sua força de trabalho e comprando os meus produtos. Então, assim, pro Rousseau, a gente não poderia ter essa linha imaginária que a gente chama de propriedade privada. Teria sim que socializar tudo que é produzido na humanidade, tá? Mas ele não chegou a ter uma ideia socialista, tá, pessoal? Ele fez críticas à propriedade privada, mas, por exemplo, nos escritos dele, ele era extremamente machista, né? Ele fala tanto de direitos para os homens igualmente, mas ele não incluía as mulheres nisso. Então não é uma obra que transcendeu o tempo dele, mas é uma obra importantíssima porque ele fala justamente do que eu comentei no começo da aula, que a história da humanidade não é uma história de competição. O ser humano só sobreviveu ao longo dos anos porque ele criou laços coletivos de fraternidade. E fraternidade pro Rousseau significa você literalmente dar sustentabilidade para aquela sociedade. Então, o que seria um Estado fraterno? Um Estado que te dá um abraço? Não, um Estado que te garante moradia, alimentação, emprego, dignidade e educação. Esses 5 pilares aí são os pilares da fraternidade, tá? Tanto que para o Rousseau a educação para a cidadania era essencial. Para ele não tem como você nascer cidadão, você torna-se. Então você precisava ser educado para ser politizado, né? Para aprender a ter uma consciência política, para criar autonomia política. Quando eu falo ser politizado, não é alienado, é no sentido de criar sua própria autonomia e crítica política, tá? Então, defendia as assembleias populares para a elaboração de leis e as eleições, né, como um contrato social com o governante, no qual, quando o povo ficasse insatisfeito, ele podia até tirar esse governante também, caso acontecesse, pois as eleições não são um pacto com o governante, são um contrato. Olha a diferença terminológica, né, que é importante. Lá no absolutismo a gente falava em pacto, que é uma coisa eterna. Agora, o contrato já não é uma coisa eterna. Então você pode tirar sim o líder que você está insatisfeito. Ele até defende a desobediência civil em casos de tirania dos reis, né? Ou de tirania dos líderes políticos. Quando um líder é muito tirano, para ele é tipo obrigatório a população se virar contra ele, tá? E aí a gente vai ter o Benjamin Constant, que parece até meio estranho um pouco as ideias dele, mas eu vou defender as ideias dele para vocês entenderem, tá bom?
Ele defendia radicalmente a separação do Estado e da sociedade civil. Ao contrário das ideias de Rousseau, para o pensador, a liberdade de consciência é importante, principalmente por conta de apontar a sociedade antiga como algo que detinha liberdade política, porém não privada, econômica, religiosa, pessoal, etc. O que ele está querendo dizer? Que o Estado tem que ter seus limites, né? Por exemplo, o Estado não pode determinar quem pode se casar ou não, quem pode se juntar ou não, quem pode abrir um negócio ou não, né? E para ele, a livre iniciativa liberal só seria possível se o Estado soubesse a sua função. E parte dessa função é não dar pitaco nas questões privadas. Religião, como eu já falei muito bem, ascensão econômica, né, no caso, né? Só que assim, é uma ideia complexa, porque dependendo da situação, o Estado tem que intervir de fato para não se tornar abusiva, né? Mas assim, dentro da ideia dele, defendendo a ideia dele, ele tem um ponto de razão, que é o quê? O Estado não pode comandar a minha vida privada. A minha intimidade tem que ser feita por mim. Eu só crio consciência do que eu quero quando eu pratico. Se o Estado me impede de praticar, como que eu vou criar consciência? Né? Então é isso, meus queridos. Vocês vão escolher 2 teorias das quais eu falei aqui, tá? E vão dissertar sobre elas aí, fazer uma resenha. O que é uma resenha? É o que você entendeu daquela teoria, tá bom? Com os principais dados sobre o nome, né, do autor e o que você conseguir tirar de dados aí, tá bom? Manda aí pra mim, vou estar recebendo aí entre, sei lá, pode mandar hoje, pode mandar amanhã. Eu sou muito compreensiva com os limites que vocês estão tendo, tá? Então fiquem tranquilos, meus tranquilões, né, entre aspas. Que saudade de dar aula, cara. Nunca imaginei que eu fosse sentir tanta falta. Eu tô sonhando que eu tô dando aula, né? E eu sinto falta porque é estranho dar aula sem interação com vocês, sabe? É muito esquisito. Mas enfim. Espero que vocês estejam se cuidando. Nada de furar a quarentena, viu, seus vacilão? Quarentena é pra ser respeitada, senão a gente vai ficar até o ano 3000 confinado, beleza? Com o Covid número 250. Um beijo, meus queridos. Até a próxima.